Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e também os seus comentários. Finalmente, depois da data FIFA, o Liverpool voltou aos gramados e dessa vez pela 9ª rodada da Premier League. Neste sábado 21, os comandados de Jürgen Klopp receberam o Everton em Anfield pela 9ª rodada da Liga Inglesa. Com 2 gols de Salah aos 75 e aos 97 minutos, o Liverpool venceu o clássico e assumiu a liderança provisória da Premier League com 20 pontos. Então vamos para aquele resumo breve do jogo. Os Toffees tiveram a primeira chegada logo no início da partida. McAllister acabou saindo mal, McNeil roubou a bola, fez um cruzamento, Calvert-Lewin cabeceou, mas foi no meio do gol e Alisson defendeu. Depois disso, os donos da casa dominaram a posse de bola e chegaram com perigo em um contra-ataque, onde Luiz Dias finalizou e Ashley Young travou. O Liverpool até tentava pressionar, mas pouco criava e não conseguia imprimir um ritmo para que pudesse incomodar o goleiro Pickford. No entanto, aos 37 minutos da primeira etapa, Ashley Young tomou o segundo amarelo e foi expulso. Na volta do intervalo, os Reds ensaiaram uma pressão. Salah e Gravenberch finalizaram, mas foram travados pela defesa. Aos 73 minutos, Luiz Dias fez uma bela jogada individual, cruzou, a zaga cortou com o braço e o árbitro acabou assinalando o pênalti após consultar o VAR. Salah bateu e converteu para abrir o placar. Instantes depois, Elliott soltou uma pancada de fora da área e Pickford fez uma grande defesa. Já nos acréscimos, em um contra-ataque, McAllister roubou a bola na área do Liverpool, encontrou Núñez, que carregou a bola até a intermediária adversária e deixou para Salah dar números finais ao jogo e anotar o seu segundo gol na partida. Sobre o jogo em si, foi uma partida muito fraca tecnicamente do Liverpool. Acredito que essa data FIFA acabou tirando muito o ímpeto e ritmo físico da equipe. Nos últimos jogos, antes da data FIFA, claro, o Liverpool conseguia imprimir o seu ritmo, era um time muito veloz e muito bem fisicamente para que pudesse pressionar o adversário tanto na fase ofensiva como na hora de marcar, e dessa vez o Liverpool não conseguiu isso. O meio-campo, principalmente com o McAllister e Szoboszlai, os dois estavam bem abaixo, tanto fisicamente como tecnicamente, então não estavam entregando um jogo muito criativo. Ambos foram muito mal na questão de criatividade. Porém, Gravenberch, que foi o titular, ele estava se destacando nessa questão. Ele estava muito bem, tanto preparado fisicamente como na questão técnica. Acredito que pelo fato dele não ter sido convocado para sua seleção durante o período de data FIFA e ter ficado em Liverpool treinando e se adaptando ainda mais à cidade, essa questão física fez uma grande diferença para que ele pudesse sobressair diante os seus dois companheiros. Então ele fez um bom jogo, eu gostei muito da atuação do Gravenberch, ele foi super participativo, errou praticamente um passe durante todo o jogo e ele foi bem importante na questão da criatividade quando o Liverpool conseguia criar algumas jogadas ou sair da pressão ou furar aquele ferrolho que o Everton montou na sua zaga, como vem sendo de praxe já nos jogos entre as duas equipes. Então foi basicamente isso, o jogo em si foi um ataque contra a defesa. O gol do Liverpool, os 2 gols na verdade, o primeiro saiu através da individualidade de Luiz Dias, que chamou para ele o jogo. Ele viu que a equipe coletivamente não estava funcionando, então ele tentava driblar, tanto que causou a expulsão do Ashley Young. Depois ele sofreu um pênalti não marcado pelo árbitro antes do que foi anotado, então ele foi muito participativo no jogo. Eu gostei muito dessa questão dele de assumir a responsabilidade. Salah não estava num bom dia tecnicamente, e ainda contribuiu com 2 gols, isso é muito impressionante, mostra o tamanho dele para a equipe, mas o Dias em si, ele assumiu para ele essa responsabilidade de tentar fazer algo diferente, de criar algo a mais, porque o coletivo realmente não estava funcionando. Então as jogadas individuais dele foram imprescindíveis para o roteiro da partida ser construído, tanto na expulsão do Ashley Young, como no pênalti que ele acabou gerando após cruzar a bola e o zagueiro desviar com o braço. Com a entrada de Núñez, o uruguaio ele criou aquele caos que a gente sempre espera. No final do jogo, já nos acréscimos, a roubada de bola do McAllister na área foi bem importante, porque o Everton, mesmo com um jogador a menos, estava tentando ensaiar uma pressão com aquelas bolas paradas que a gente já conhece de quando o Sandaich está precisando do resultado. Então falta lá na área dele com o Pickford, bola para a área adversária. Então realmente eles tentaram ensaiar essa pressão. Então o McAllister fez essa roubada de bola
importante, gerou o contra-ataque, o Núñez foi muito bem na jogada, construiu um ataque muito perigoso e deixou a bola para o Salah para que ele pudesse dar números finais ao jogo. É muito importante que o Salah chegou ao seu gol de número 200 e 201 na Premier League. Ele tem 200 gols pelo Liverpool e 1 pelo Chelsea. É muito importante isso para ele, é uma marca histórica na carreira. Ele já tem 104 gols em Anfield pelo Liverpool. Muito interessante ver, sei lá, cada rodada que passa ele contribui com gols, ele contribui com recordes, ele faz história e se torna cada vez mais importante o símbolo dessa era Klopp. Então, para quem está acompanhando o Salah, é bom que aprecie, a gente não sabe até quando ele ficará no Liverpool, mas realmente é importante e muito interessante acompanhar essa trajetória dele. Ele na verdade participou de gols nos últimos 13 jogos do Liverpool em Anfield. Realmente é um cara que está, mesmo que não esteja no seu auge técnico, de habilidade, de dribles, enfim, ele se transformou em um playmaker incrível e está participando de gols em todas as rodadas, seja dando assistência, seja marcando. O Salah está muito bem nessa temporada e sendo um cara super importante para o Liverpool e na Premier League também. Ele vem sendo um dos destaques da competição. Eu gostei muito da maneira como ele se portou, mesmo não conseguindo criar as jogadas individuais, ele não abaixou a cabeça e foi atrás dos gols, tanto que ele anotou os 2 gols da equipe, foi muito importante para o jogo. Sobre o time em si, na questão defensiva, foi uma partida impecável e retocável. A nossa defesa foi espetacular, para dizer assim. A gente não sofreu perigos do Everton. O sistema defensivo estava muito bem ajustado. Mesmo que o Everton não fizesse muito esforço para acabar com isso, o Liverpool se manteve seguro, não sofreu. Mesmo nas bolas aéreas, que é o forte do Everton, até então era o time que mais anotava gols em jogadas de bola parada, com 5 gols e o Liverpool 4 na Premier League, nessa edição especificamente. Então realmente era um poder, era um destaque deles que o Liverpool precisava tomar cuidado e conseguiu. Então foi muito boa a atuação do Van Dijk e também do Konaté, que quase foi expulso. Ele tomou um cartão amarelo e logo na sequência fez uma falta que poderia ter tomado amarelo. O próprio Klopp disse na coletiva pós-jogo que ele teve sorte, realmente foi sorte de não ter sido expulso, mas o Klopp agiu rápido e trocou ele pelo Matip, que também entrou super ligado no jogo e não comprometeu. Eu não gostei muito da atuação do Tsimikas, achei que ele foi um pouco irregular na questão ofensiva, não contribuiu muito, e na defesa também pecou um pouco. Mesmo que ele não tenha sido exigido, mas ele errou algumas questões de posicionamento. Mas isso a gente pode falar na hora de dar as notas. E já puxando esse gancho, vamos começar com as notas. Sempre a gente inicia pelo goleiro. Vamos falar de Alisson mais uma vez, que não foi muito exigido. A única defesa mesmo que ele fez foi no início da primeira etapa. Só pra gente ter um panorama melhor do que foi a partida. Claro, depois da expulsão ficou condicionada a um ataque contra a defesa, mas antes disso também já estava sendo assim. Então o Liverpool encerrou a partida com 77% de posse de bola, enquanto o Everton teve 23%. Foram 25 finalizações do Liverpool e apenas 6 do Everton. 6 finalizações do Liverpool foram no gol, enquanto a do Everton foi apenas uma, que foi essa defesa do Alisson. Enfim, o Liverpool dominou a partida, foi muito presente no ataque, mesmo sem tanta criatividade, conseguiu a vitória. E isso é importante porque muitas vezes, quando o Liverpool disputou o campeonato ponto a ponto com o Manchester City, a gente não conseguia desempenhar um bom futebol, aquele futebol vistoso, mas saía vencendo. Então existem alguns momentos que o importante é somar os 3 pontos, e esse momento pode ser descrito como o jogo de hoje. Agora, voltando às notas, falando sobre o Alisson, ele realmente não foi exigido, fez apenas uma defesa no início do jogo e praticamente não teve participação na partida. Então uma nota 7 para ele é bem justa, porque ele não trabalhou, acompanhou o jogo do camarote. Partindo agora para a lateral direita, para o Trent Alexander-Arnold,
que no segundo tempo foi muito mais meio campo do que lateral, mesmo que a gente já conheça essa função que ele vem exercendo de centralizar no duplo pivô, mas no segundo tempo, por conta da questão da superioridade numérica, ele jogou mesmo como se fosse um meio campo, um primeiro volante em si. Fez um jogo bem discreto, mas participou de muitas ações da equipe, como sempre. Foram 118 ações com bola, 75% de acerto de passes. Não criou tantas jogadas assim, também não foi muito exigido defensivamente. A minha nota pro Trent também é 7, porque foi um jogo ok, não pecou em nada e também não fez muita coisa para que aumentasse essa nota. Partindo pro Konaté, foi um jogo bem seguro, como eu disse, da nossa dupla de zaga. Eu gostei da maneira como a equipe se portou defensivamente e o Konaté é um exemplo disso. Ele foi muito seguro nas ações defensivas e no que ele precisava fazer, principalmente no duelo contra o Calvert-Lewin e depois contra o Beto. Eu gostei muito do que ele fez no jogo, apesar de ter contado com a sorte por não ter sido expulso. Eu gostei da atuação dele e a minha nota para ele também é 7, não fez nada de diferente e também não pecou em nada. Contribuiu com 3 cortes, bloqueou um chute e fez uma interceptação. Então uma nota 7 eu acredito que está bem justa para o Konaté. Partindo para o Van Dijk, que realmente foi uma atuação muito boa e segura do nosso capitão. Foi um dos melhores jogos dele nessa temporada, mais uma vez com a ressalva de que não foi tão exigido, mas a maneira como ele se comportou e como ele foi sólido e gerenciou a equipe olhando da parte de trás, também como ele iniciou as jogadas para tentar sair da primeira pressão do Everton. Eu gostei muito da atuação do Van Dijk, ele venceu 10 de 15 duelos aéreos, venceu 2 duelos no chão, fez 5 cortes e 2 desarmes, realmente foi um jogo muito seguro e completo do Van Dijk. Realmente o Calvert-Lewin e o ataque do Everton não conseguiu criar nada, e isso vai muito pela atuação dos dois zagueiros. A minha nota para o Van Dijk é 8, eu gostei muito do que ele fez em campo. Agora indo para o Tsimikas, que talvez tenha sido o jogador que foi um pouco abaixo nessa fase defensiva, eu não gostei muito da atuação dele. Eu vejo que agora é uma grande chance que ele tem nesse período no Liverpool de assumir um protagonismo na lateral esquerda com a lesão do Robertson, que ficará fora por aproximadamente 3 meses, então a gente vai depender muito do Tsimikas para jogar por ali, porque ele é o único lateral esquerdo assim que a gente tem no elenco profissional. Tem o Gomes, que pode fazer essa função, como fez no segundo tempo, e também o Chambers, que é da base, é um garoto de muito potencial, mas claro, que agora a responsabilidade é pro lado do Tsimikas, e ele precisa melhorar e aproveitar essa situação. A minha nota para ele é 6.5. Não gostei da maneira como ele se portou ofensivamente. Defensivamente também ele não conseguia ganhar duelos defensivos. Ele fez apenas um corte, jogou 62 minutos e foi substituído na segunda etapa. Realmente é um ponto para a gente ficar um pouco com o alerta ligado. Apesar de agora em si ter uma sequência de jogos não tão difíceis, mas isso que a gente já vê depois dos 3 jogos seguintes, a gente enfrenta o Manchester City voltando da data FIFA, então a gente vai precisar que o Tsimikas entre na rotação da equipe e consiga desempenhar um papel melhor do que tem sido nessa temporada e principalmente no jogo de hoje. Indo para o meio campo, começando pelo McAllister, como eu disse, tanto o McAllister como o Szoboszlai eles sofreram bastante na questão física, eles não estavam tão bem assim fisicamente, dava para ver de maneira nítida. O McAllister ele não teve muito trabalho na questão defensiva, mas na questão de criação de jogo ele foi muito exigido, errou alguns passes que não é o comum dele, mas no final do jogo ele terminou a partida com 89% de aproveitamento em passes, 3 passes decisivos, inclusive uma pré-assistência para o segundo gol, que foi o contra-ataque do Nunes, ganhou poucos duelos no chão, e no alto também acabou não contribuindo com nenhum duelo ganho. É algo que a gente precisa ficar um pouco atento sobre essa disposição física, tanto dele como do Szoboszlai, porque a gente tem mais uma data FIFA até o final do ano e a gente já volta jogando contra o City, então eles precisam voltar melhor fisicamente, porque vai ser um jogo muito difícil. E tanto para as próximas partidas, acredito que ele já esteja melhor fisicamente, consiga ajudar mais essa questão de recomposição e de pressão
da equipe. No ataque, eu gostei da participação dele, de como ele distribuiu o jogo. A questão da saída de bola foi bem interessante, sobre a maneira como ele estava explorando as bolas longas, tanto para o Dias como para o Salah. Ao todo, ele acertou 4 de 6 bolas longas tentadas, e isso é bem importante. A roubada de bola no final do jogo e o passe para o Núñez foi muito interessante de ver, que isso seja uma coisa que continue nos próximos jogos, para que a gente possa ter esse contra-ataque fulminante, como geralmente é do Liverpool. E então a minha nota para o McAllister ao final de todo esse comentário é uma nota 7 para ele. Ele não foi tanto exigido e também não entregou tanto assim, uma nota 7 para ele. Indo para a avaliação do Szoboszlai agora, a minha nota para ele, já adiantando, também será 7. Foi um dos jogos, o pior jogo, na verdade, dele com a camiseta do Liverpool. E mesmo assim, ele foi um cara que participou muito da questão da pressão defensiva e também no ataque. Mesmo ele não estando bem fisicamente ou tecnicamente, ele não é um jogador que se omite e se esconde do jogo. Ele busca finalizar, ele busca passes mais arriscados. Mas hoje a questão física contribuiu com a técnica, e ele acabou não conseguindo desempenhar um bom futebol. E a minha nota para ele é 7, para deixar igual a do McAllister. Agora, na minha visão, o meio-campista que foi melhor no jogo, que foi o Gravenberch. Ele foi muito participativo. Eu gostei muito das associações dele com o Luiz Dias e também com o Diogo Jota, que estava se movimentando, centralizando, e assim eles conseguiam essa troca de passes. O Gravenberch foi substituído também aos 62 minutos. Eu não queria que ele saísse porque ele estava sendo o nosso melhor meia, mas pela questão tática e pelo que ele pode entregar taticamente, realmente foi a substituição que o Klopp precisou fazer para tentar mudar um pouco o jogo. Ele errou realmente somente um passe, como havia dito no comentário e na análise do jogo. Ele tentou 32 passes e acertou 31, teve 45 ações com a bola, acertou 2 dribles e ainda ajudou com 3 interceptações, 1 desarme e 6 duelos vencidos no chão. Realmente foi uma atuação muito boa do Gravenberch, e ele segue evoluindo a cada partida e demonstrando que pode brigar por essa vaga como titular. E nos próximos jogos a tendência é que ele consiga e siga na equipe titular do Liverpool. A minha nota para ele é nota 7,5. Partindo para o ataque, na minha visão, o melhor da partida foi o Luiz Dias, mesmo com o Salah fazendo os 2 gols. Eu vejo que o Dias, por essa questão de assumir a bronca, de chamar o jogo para ele, de puxar a partida para a individualidade, mesmo que a equipe não estivesse bem coletivamente, eu vejo que isso foi muito importante e contribuiu para que a nossa equipe conseguisse o resultado. Ele foi muito decisivo nessa questão. Foi substituído também, ele voltando de 2 jogos como titular da seleção da Colômbia, saiu aos 81 minutos. Então o jogo dele foi muito bom. Ele venceu 7 de 9 duelos no chão, além de 2 de 4 duelos aéreos. Acertou 3 dribles de 4 tentados e ainda sofreu 2 faltas, as 2 que resultaram num cartão de Ashley Young, os 2 amarelos que viraram vermelho, e ainda teve o pênalti sofrido. A minha nota pro Dias em si vai para 8,5. Indo pro centroavante, nesse caso o titular, que foi o Jota, ele sumiu um pouco no início da partida, mas depois começou a tentar jogadas individuais, só que ele não foi tão participativo, muito pela falta de construção do meio-campo e pela defesa do Everton. Então a defesa encaixotou ele dentro da área e ele não conseguia construir. As jogadas que ele teve oportunidade foi quando ele saiu da área e se movimentou um pouco mais. Ele poderia até ter feito muito mais movimentos desse tipo. Acabou faltando um pouco de participação do Jota. A minha nota para ele é uma nota 7 e acredito que isso seja bem justo. O outro atacante foi o Mohamed Salah, o artilheiro da partida. Realmente falar de Salah é algo que me deixa muito contente, porque só tem elogios a se fazer. Mesmo numa partida que ele não esteja bem fisicamente, tecnicamente, ele ainda ajuda com 2 gols e resolve a partida para nós e traz os 3 pontos que a gente tanto precisava. Ele foi muito decisivo, bateu o pênalti, que muita gente fala que o Salah não bate o pênalti da maneira mais correta possível, ou ele acaba assustando, não bate tão bem assim como o Darwin Núñez, que desloca o goleiro em si.
ele apela mais para a força, e foi esse o caso. Ele soltou uma pancada no pênalti e definiu o gol. Um fato interessante é que antes da cobrança, o Pickford estava com aquela garrafa dele que já ficou famosa, com a foto das cobranças, e até o Jota foi tentar tirar a garrafa da mão dele, e os dois ficaram brincando lá. Mas o Salah conseguiu converter o pênalti e fez o segundo gol já nos acréscimos para realmente fechar o resultado e definir a vitória para o Liverpool. A minha nota para o Salah é nota 8. Agora vamos aos reservas. Aos 62 entraram Harvey Elliott e Darwin Núñez no lugar de Gravenberch e Tsimikas. Elliott foi muito bem, ele foi super participativo na entrada dele no jogo. Fez uma finalização muito perigosa, um chute de fora da área que o Pickford fez uma defesa bem difícil. E a dinâmica que ele deu para o nosso meio campo foi bem legal. Eu gostei da atuação do Elliott, uma nota 7 para ele. 7,5, perdão, para ele. Darwin Núñez também foi decisivo, ele que fez a assistência para o segundo gol. Entrou um pouco numa marcha mais lenta e aos poucos foi evoluindo no jogo. Uma nota 7,5 também para o Núñez, é super justo. Matip entrou a 67 no lugar do Konaté, que quase foi expulso. Não teve muito trabalho, uma nota 7 para ele é justa. Também entrou o Joey Gomes já na reta final da partida no lugar do Luiz Dias aos 81 minutos. Ele jogou como lateral esquerdo. Foi algo realmente que o Klopp disse na coletiva, muita gente ficou espantada, mas se a gente parar para pensar lá atrás, com o Brendan Rodgers e também com o Klopp, o Gomes já jogou como lateral esquerdo, ele realmente faz essa posição no último caso, e ele conseguiu jogar, não teve muito o que fazer, atuou praticamente 20 minutos, não foi muito exigido, até chegou no ataque, uma nota 7 para ele é bem ok. Então é esse o nosso resumo da partida, a análise e também as notas. Mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.